Olá, eu sou o Lucas Radi, educador financeiro e CEO da Rufi. E hoje eu vou ensinar a vocês como fazer um orçamento de R$ 2.500 por mês. Quando eu falo que eu vou ensinar a fazer um orçamento de R$ 2.500 por mês, na verdade é uma sugestão. Estou dizendo como que eu gastaria um salário de R$ 2.500 mensais. Tá? E aqui você pode entender que é um salário, que é uma receita de um aluguel que você ganha, que é o somatório de tudo que você tem, porque tem vale transporte, vale alimentação, enfim. O importante é a gente lembrar daquilo que eu já falei em outros vídeos, né? Da regra 50, 30, 20. Onde 50% a gente teria que gastar aqui nas nossas despesas fixas, que é aquilo que a gente vai chamar de essenciais. Tá? Então, eu colocaria R$ 1.250 aqui, onde o que você está falando aqui é que você tem que gastar sua despesa de moradia, que é o seu aluguel, a sua parcela de um financiamento imobiliário, sua luz, água, gás, condomínio. Eu acrescento aqui também o transporte, tá? Tipo um vale transporte que você gaste, ou passagem que você tem que pagar, ou um aplicativo que você paga, gasolina que você coloca no seu carro, o que for. Tá? E como que a gente distribui isso aqui dentro? Um bom balizador, por exemplo, para casa é 30%, tá? Mas é ideal que você fique em 25%, porque seria legal você gastar 30% no total. Então, se eu estou falando aqui de 25% ser só na moradia, eu estou falando de ser metade desse valor aqui. Então, R$ 625 a gente estaria gastando no nosso aluguel ou na nossa parcela do financiamento imobiliário. Ah, Lucas, mas eu não consigo gastar isso. A gente tem que ter alternativas. Ou você vai ter que dividir uma moradia, ou você é casado, casada, e você vai ter alguém ali que vai dividir essa casa com você. Tá? Então, vou colocar aqui aluguel. E por que a gente tem que segurar nos gastos da nossa casa? Porque a casa é o que puxa todo o resto. Se você mora numa casa mais cara, quer dizer que você está num bairro mais caro. Se você está num bairro mais caro, você vai pagar mais IPTU, você vai ter um supermercado mais caro, a gasolina vai ser mais cara naquele bairro, tudo para se locomover ali dentro, para comprar ali, é mais caro. Quem já não pegou meia hora, às vezes, para ir para um local mais distante para poder comprar algo um pouco mais barato? Quem já mora nesse local. Ou seja, moral da história, more no local onde você vai conseguir ter um padrão de vida como um todo mais barato. A partir disso, se você tem aqui a sua casa já um pouco já mais barata, o que a gente vai fazer? Você vai ter um pouco mais que R$ 175, que vamos dizer que vão ser R$ 200, isso porque eu não estou fazendo a conta certinho de cabeça, para o que a gente chama de utilidades, tá? Que é a água, a luz, a internet e coisas do tipo. Então, é muito estratégico que você economize nessas questões. Então, por exemplo, né, muitas vezes isso aqui já está dentro do condomínio, ou muitas vezes você vai ter que pegar separado. Oh, Lucas, mas 200, como que eu vou fazer? Lembre-se que eu estou falando que talvez você esteja dividindo. Se você não está dividindo, sua conta de luz vai ser muito baixa, sua conta de água vai ser muito baixa, você vai ter que procurar, na verdade, uma internet muito acessível. Tá? Vai ser basicamente esse o seu trabalho aqui. Como a gente está falando de aqui, a gente ter gasto 30%, a gente está falando que vai ter mais 20%, e 20% nós estamos falando de R$ 500, onde nesses R$ 500 a gente vai colocar basicamente aqui supermercado, ou mercado, tá? E transporte. Por quê? Porque a gente não consegue viver, tá, sem o supermercado e o transporte aqui. Todo mundo basicamente vai ter isso. E aqui é uma questão muito importante, porque se você faz uma compra bem feita,
você vai economizar muito nos variáveis, depois eu vou explicar como. Então, utilidades aqui 5%, e aqui a gente tem os outros 20%. Tá? Quando a gente vem mais para baixo, a gente chega nos variáveis. E aí eu estou falando de 30%, tá? 30% de 2.500, a gente está falando de R$15.750, beleza? Então, eu vou escrever aqui 750 é o seu total da conta variáveis, assim como 1.250 é o total das suas contas fixas. Nos variáveis, a gente não está falando dos nossos gastos essenciais, a gente está falando do nosso estilo de vida. Então, aqui, o que é o estilo de vida? O que eu gosto de fazer? Onde que eu gosto de gastar o meu dinheiro? Tá? Então, aqui a gente está falando de compras, tá? E compras você pode entender desde vestuário até coisas para sua casa, coisa de eletrônicos. A gente está falando de lazer, e aqui o lazer é o maior perigo, né? E ao mesmo tempo maior alegria, né? Onde a gente se diverte, tá? E a gente algumas vezes está falando de alguns hábitos que a gente tem, que eu vou chamar aqui de hobbies, tá? Porque alguma coisa que você paga para sua diversão, seja uma atividade física, seja a sua Netflix, seja uma assinatura de algum clube que você frequenta. Fato é que você tem R$750 para distribuir aqui. E aí, é muito comum você não fazer compras todos os meses, ou pelo menos deveria ser comum. E aí, é muito importante que você faça o intercâmbio dessas duas contas. Porque se você não fizer o intercâmbio, no mês que eu comprar mais, eu gasto menos de lazer, e no mês que eu comprar menos, eu posso gastar mais de lazer, você vai ter ali um desequilíbrio. Tá? E eu acho que é fundamental a gente fazer esse controle semanal. Se você deixar para fazer mensal, vai fatalmente dar errado. A gente está falando então aqui pouco menos de R$200 por semana, tá? 250 dividido por 4, nós estamos falando de 12,5, então 187,50. E espero que eu não tenha errado num vídeo que vai ficar gravado para a eternidade, mas 187,50 por semana é o que você pode gastar. Não caia naquela armadilha de falar, eu gasto um pouco mais essa semana que vem eu compenso, porque você não vai compensar. Beleza? Lucas, ainda está me sobrando 20%, que são meus famosos R$500. O que eu faço com esses 20%? Nesses 20%, você vai trabalhar suas reservas e os seus sonhos. Então, como que eu gosto de falar com todo mundo? Você pega desses R$500, R$100, e você vai colocar numa previdência privada. Por quê? Porque senão nunca vai acontecer a hora certa de você colocar o dinheiro na previdência privada. Você tem reserva de emergência? Não tem? Então você deve pegar e colocar R$200 por mês na sua reserva de emergência. Por quanto tempo? Eu já falei que a gente tem que ter em torno de 3 a 6 meses de salário. Vamos trabalhar com 3? A gente está falando 3 vezes 2.500, R$7.500. R$7.500 dividido por 200, 7.600 daria 38 meses, por 3 anos. Você vai passar 3 anos guardando esses R$200, 3 anos e 2 meses, guardando esses R$200 em uma reserva com liquidez para você ter tranquilidade e não se endividar. Quando isso acabar, você pode pegar esses R$200 e jogar 100 para cá, e aí você vai aumentar a sua previdência de 100 para 200, e aqui você vai usar os seus sonhos R$200, que depois vão virar R$300 por mês. Sonhos, eu gosto de chamar de
metas de curto prazo e longo prazo. Por quê? Porque você vai ter aqui as suas viagens, cursos temporários, né? Se for um curso tipo um idioma, que você vai demorar muitos anos, você vai colocar isso em variáveis. Tá? Viagens, cursos, shows. Pô, queria muito ir no show de não sei quem. O que você vai fazer? O show custa R$600? Você vai dividir de 3 vezes e vai passar 3 meses pagando. Você vai gosta de fazer uma viagem, quer fazer uma viagem muito importante. Pô, vai ter que planejar, vai ter que fazer daqui a um ano, e aí você vai guardar esses R$200 por um bom tempo. Ah, Lucas, mas não dá para ser só R$2.400, R$200 vezes 12. Não dá para ser só R$2.400, como é que eu faço? Vai vir um 13º, quando vier o 13º, você junta o 13º com isso, porque você pode fazer isso com tranquilidade, porque seu longo prazo já está sendo cuidado e a sua reserva de emergência já está sendo cuidada. Pode gastar sem dó seu 13º, que vai ser 2.500 mais 2.400. Você pode fazer aqui uma viagem de aproximadamente R$5.000. Lucas, queria uma viagem maior. Vai ter que planejar por mais tempo. Infelizmente, a gente vive de restrições orçamentárias. Era isso que eu queria falar com vocês. Aplica-se essa lógica para R$2.500, para R$3.500, para R$4.500 e assim vai. Beleza? Espero que tenha ficado claro. Se não ficou, deixa aqui suas dúvidas, seus comentários e até o próximo vídeo.